Aqui em minhas mãos eu tenho um pouco de argila, vocês conhecem isso, e também um pedaço de cera. A argila e também a cera têm reações completamente diferentes frente a uma mesma ação. Com o calor, por exemplo, a argila endurece, e com o mesmo calor a cera derrete, não é assim? Assim também ocorre com o coração do ser humano. Quanto mais intenso é o amor de Deus, mais definida é a reação humana, ou se derrete ou se endurece. Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 10 e o título é Filhos da Promessa. E na lição dessa semana, Paulo está pronto para poder fazer os judeus entenderem como eles se encaixam no plano de Deus. Esse fato originou algumas questões. E a primeira questão é que se os judeus são os eleitos, por que a maioria deles não pertence à comunidade cristã? Esse é o primeiro assunto, a primeira questão. Em segundo lugar, que papel eles desempenham no plano da salvação? E Paulo vai responder, e nós também vamos responder estas e outras questões, baseadas logicamente na Bíblia, no esboço da lição dessa semana. Vamos abordar então duas questões claras ao longo desse esboço. Em primeiro lugar, os filhos da promessa e a iniciativa divina. Romanos 9, 1 até o verso 13. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre a iniciativa de Deus e a resposta humana de Romanos 9, 14 até o verso 33. Tudo bem? Então, vamos para a primeira questão. Os filhos da promessa e também a iniciativa divina de Romanos 9, 1 até o verso 13. Vamos então a definir o que Romanos, capítulo 9, verso 2 e 3, Paulo expressa sua profunda preocupação por Israel. Ele está preocupado por eles, porque a maioria deles não aceitou o evangelho. E logo em Romanos capítulo 9, verso 4 e verso 5, Paulo lembra a eles de 8 bênçãos que os deveria preparar para receber a Cristo. E eles não souberam cumprir adequadamente. A primeira bênção é que Israel foi adotado. O Antigo Testamento apresenta-o repetidamente como filho primogênito de Deus, de Êxodo, capítulo 4, verso 22. Em segundo lugar, Israel teve a glória. É um termo que indica a presença pessoal de Deus com seu povo. Em terceiro lugar, Israel recebeu os convênios, o pacto, a aliança que Deus estabeleceu através de Abraão, de Moisés e de Davi. E esta aliança tornou a Israel um povo privilegiado e único também, porque com este pacto e estes benefícios também tinham eles responsabilidades e também tinham uma missão específica. Em quarto lugar, Israel era o guardião da lei de Deus. Em quinto lugar, Israel tinha os serviços do templo, algo que deveria ter ajudado a identificar o papel de Cristo como o Cordeiro de Deus para o sacrifício. Isso tudo vemos em Levíticos 17, Isaías 53 também. Em sexto lugar, eles também tiveram promessas especiais para aquelas que estavam relacionadas com a vinda do Messias. E eles tinham que ver com isso também. Sétimo lugar, eles tinham patriarcas. Foi através de Abraão, de Isaac, de Jacó que a bênção de Deus veio ao mundo. E todos nós sabemos disso. E em oitavo lugar, a última bênção foi que a nação israelita era o canal para a chegada do Messias. Agora, em Romanos capítulo 9, verso 6 até o verso 13, Paulo apresentará o chamado de Deus e por que tantos gentios aceitaram o evangelho em contraste com os poucos judeus que o fizeram. É neste contexto que Paulo pergunta, ele se pergunta, e aquela famosa declaração, a palavra de Deus falhou? No verso 6, né? Capítulo 9, verso 6. Então, claro que não, ele responde em uma forma clara.
o problema estava nos destinatários das promessas. E como resultado, eles foram excluídos da família por suas próprias escolhas. E Romanos capítulo 9, verso 7 até o verso 9, continua dizendo que nem todos os descendentes de Israel realmente pertencem a Israel. Que contraste, né? Vimos na lição dessa semana, na ilustração da família de Abraão, que não todos os descendentes de Abraão foram descendentes dele, porque só escolheu a um deles, que era Jacó. E o apóstolo não está declarando que Deus não se importou e amou outros filhos de Abraão, mas ele escolheu livremente a Jacó e rejeitou a Esaú, como a linhagem através da qual ele abençoaria o mundo e por quem enviaria o Messias. Então, a recusa judaica não foi um fracasso das promessas de Deus, do verso 6, mas sim um fracasso do povo judeu, que não havia respondido de acordo com a fé de seu pai Abraão. A segunda questão que nós estudamos na lição dessa semana é a iniciativa de Deus e como é a resposta humana. De Romanos capítulo 9, verso 14 ao verso 33. Os versos 14 ao 18 levantarão uma nova pergunta, então. Deus age injustamente ou ele mudou de planos, de ideias sobre quem são os eleitos? E Paulo disse, de jeito nenhum. Por quê? Porque a pergunta está enquadrada incorretamente. Deus não baseia, por exemplo, sua seleção na justiça, mas na misericórdia. Por exemplo, alguns se perguntam se a misericórdia se aplicava a Faraó, por exemplo, uma vez que a Bíblia diz que Deus endureceu seu coração, segundo Êxodo, capítulo 9, verso 12. Mas Paulo les respondeu rapidamente em Romanos 9, versos 17 e 18, que o próprio Faraó endureceu seu coração. E isto fez antes da tentativa de Deus de fazê-lo reconsiderar através das pragas. O exemplo que nós colocamos no início, lembra? Da argila e a cera, nos lembra que diante do mesmo calor há duas reações diferentes. A argila endurece e a cera derrete. Diante da graça de Deus podemos escolher ou abrir ou fechar, o endurecimento ou também a misericórdia de Deus. Esse é o problema e tem a ver com a escolha mais importante da nossa vida. Por isso a lição dessa semana fala sobre a importância da escolha sobre as coisas de Deus. E a mensagem de Romanos 9, o verso 17 e 18, é que Deus não só oferece misericórdia, mas também pode abster-se de dar. Ele não força ninguém, nem mesmo o povo da aliança. E nós temos que reconhecer que Deus é o oleiro e nós somos a argila. Nós não somos oleiros, Deus é o oleiro. Se ele decide ter piedade dos gentios, essa é a sua própria vontade e privilégio. Ninguém é automaticamente honrado por nascer judeu. E tampouco é automaticamente desonroso ser gentio. Isso é um assunto que Deus só tem que definir. Por isso que Deus é soberano. Ele estabelece regras e condições. E nos versos capítulo 30 e também o verso 32, Paulo descarta todas essas teorias e nos mostra a parte humana no plano de Deus. Por isso que aquele autor Emil Brunner ressalta que nosso caso não é decidido no misterioso decreto de Deus que predestina alguns à salvação e outros à condenação. Não é assim. Nosso caso é decidido na resposta humana a Cristo Jesus. Ao final de nosso esboço, algumas aplicações. Eu diria 2 aplicações. Temos muito mais e eu escolhi apenas 2. O que é claro que Cristo crucificado é a chave para a salvação. E quando encontramos cara a cara com o seu sacrifício, há 2 reações muito claras. Ou nós aceitamos por fé, ou se torna um ensino ofensivo que acabamos
por rejeitar. No final, eu queria terminar com uma definição que podemos nós agir como resultado dessa lição. Todos os dias temos um caminho a percorrer, um Senhor a quem seguir, uma decisão a tomar. Eu quero te convidar, decida pela vida, decida pela paz, decida pela fé, decida por Jesus e você terá uma vida melhor. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra e que esta palavra possa nos levar a aceitar com gozo e alegria a salvação que é oferecida a cada um de nós. Abençoar todos os que estamos aqui e te agradecemos por essa palavra que nos ajuda a decidir pela vida e não pela morte. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez e lembrem nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.